Bom, então a força de atrito, né? Força de atrito. Vamos para uma situação mais real agora. Eu tenho o sol, né, o chão, uma caixa, certo? Uma caixa grande, sei lá, uma geladeira, um fogão, um negócio grande. E aí a pessoa vai tentar empurrar essa caixa. Certo? Vamos supor que a pessoa não empurrou ainda. E a situação aqui é real. A rugosidade existe. Então a superfície e a caixa, né? As superfícies são reais. Eu tenho rugosidade. Então você vai empurrar a caixa. Mas você não empurrou a caixa ainda. Aí eu pergunto assim, quais são as forças só na caixa? Só na caixa. Peso normal. Não é? O peso, que é a força entre a caixa e a terra, e a normal, que é a força de contato entre a caixa e a superfície da terra. Né? Peso normal. E como está parado, nesse caso, a normal e o peso coincidem, né? Vai ser o valor igual. Certo? Para equilíbrio, né? Aí você vai e aplica uma força. Você, com a sua mão, empurrando a caixa, você aplica uma força F. Vamos supor que você aplicou a força F e a caixa não se mexeu. É possível isso, sim ou não? Observe que você tem uma geladeira e você pode aplicar muitas forças com valores diferentes e mesmo assim a geladeira não se mexer. É possível isso. E você pode aplicar também uma força gigantesca que pode fazer a geladeira se mexer. Então existem forças que você aplica que a geladeira não se mexe. Não é só a geladeira não, qualquer coisa. Até coisas leves. Você aplica uma força pequena e ele não se mexe. Aí por que não se mexeu? Vamos lá. Você aplicou uma força F. Por que a caixa não andou? Olha, se você aplicou uma força para a direita e a caixa não anda, é porque precisou aparecer uma força para onde? Para a esquerda. Não é? Teve que aparecer uma força para a esquerda para você não... para a caixa não andar. O que aconteceu aqui então? Vamos lá. Quando você empurra a caixa para frente, a caixa, devido à rugosidade com o chão, a caixa empurra o chão para frente. Olha o que eu estou falando aqui. Quando você empurra a caixa para frente, a caixa tenta arrastar o chão para frente. Imagina que o chão é de areia e eu empurro a caixa, não é? Aí a caixa na areia da praia, por exemplo. Aí você empurra a caixa. Aí você vai levando a areia para frente, né? Vai acumulando areia, porque empurra a areia para frente. Quer dizer, a caixa empurra o chão para frente. Nesse caso, o chão não vai se mexer, mas o chão sofreu um empurrão para frente. E aí o que acontece? Ação e reação. Quando o chão sofre um empurrão para frente, o chão devolve a força na caixa para trás. Atrito. Né? Então, observe agora. A caixa empurra o chão para frente. E que força é essa? Atrito. E o chão devolve. O chão empurra a caixa para trás. Que força é essa? Atrito. E esse par é o quê? Ação e reação. Então, cuidado. A ação e reação aqui é a sua força com o atrito? Não, não é. A ação e reação aqui é o atrito do chão com o atrito da caixa. E se alguém perguntar, e cadê a reação da pessoa? Porque a pessoa empurrou a caixa para frente. Certo. A pessoa empurra a caixa para frente e a caixa empurra a pessoa para trás. E essa força na pessoa eu não botei, porque a pessoa aqui não me interessa. O que me interessa é a caixa. Eu vou até apagar a pessoa aqui. Para não confundir. Então a pessoa aplicou uma força na caixa para frente. Aí a caixa, ela quis andar, empurrando o chão para frente, e o chão empurrou ela para trás. Ação e reação. Certo? Então vamos lá. Este valor do atrito no chão, ele é menor, maior ou igual ao valor do atrito na caixa? Igual. Porque ação e reação tem que ser valor igual. Não tem como fugir disso. Então a força no chão é o mesmo valor da força na caixa. E aí eu pergunto, a força que a pessoa fez, ela é menor, maior ou igual à força de atrito?
igual. Por que igual? Porque eu disse que a caixa não se mexia. Eu estou aplicando uma força, no caso, a pessoa aplicou uma força de forma que a caixa não se mexeu. Eu afirmei isso. Eu disse no começo que a pessoa aplica uma força e a caixa não se mexe. Se a caixa não se mexe, a força resultante é zero. Então, a força para frente, o valor dela, tem que coincidir com o valor para trás. Então, neste caso, a força F é igual ao atrito. Porque a caixa não se mexeu. É um fato. Então, vou até botar valores aqui. A força F, o valor, vou botar 10, só um exemplo. Então, o atrito vale quanto? 10 também. E esse do chão vale quanto? 10. Aí, de novo, por que o do chão é igual a esse? Porque é ação e reação. E por que esse F é igual ao atrito? Por que a força da pessoa é igual ao atrito? Porque está em equilíbrio. Não é porque é ação e reação, está em equilíbrio. Então, esse é igual a esse. Certo? Aí vamos supor que a pessoa se arretou, porque a pessoa quer fazer o quê? A caixa andar. Aí a pessoa aplicou uma força maior. 12. A pessoa aplicou 12. Por exemplo. E vamos supor, aí eu estou afirmando isso, vamos supor que a pessoa aplica 12 e mesmo assim a caixa não anda. Eu estou afirmando que a caixa não andou. Mesmo sendo 12, a caixa não andou. Aí eu pergunto, aconteceu o quê? A caixa empurra o chão para frente e o chão empurra a caixa para trás. Atrito e atrito. Se a caixa não andou, a resultante é 0. Então, 12 e 12. E se aqui é 12, aqui também tem que ser quanto? 12, porque é ação e reação. É ação e reação. E aí vamos supor que a pessoa agora aplicou uma força maior ainda. Aplicou uma força 15. E aí eu vou afirmar agora que a caixa, ela não andou. Novamente, ela não andou, mas ela está na iminência de andar. Olha aí, estou afirmando isso. Vamos supor, nesse exemplo que eu estou dando, que a força 15 é uma força que está fazendo a caixa quase andar. Na iminência de andar é quase andar. Ela está quase andando, certo? Então, eu apliquei uma força 15 e a caixa está quase conseguindo. Na iminência. Aconteceu o quê? Mesma coisa. A caixa empurra o chão, atrito, o chão empurra a caixa, atrito, ela está quase andando, mas não andou. Então é 15 e 15. E aqui é 15 e 15, porque é ação e reação. Como a caixa está quase andando, nós chamamos esse 15 de valor máximo. Quer dizer o seguinte, quando a caixa está quase andando, o atrito chegou ao seu limite. Nesse exemplo que eu estou dando, é 15. É 15. E aí vamos supor que a pessoa aplicou uma força maior ainda. A pessoa aplicou 20. E aí a pessoa aplica 20. Aí a caixa vai andar sim ou não? Vai. Porque se 15 é o máximo, e você aplicou 20, aí você venceu o máximo. A caixa anda. Mas o atrito ainda existe com a caixa andando? Sim. O chão continua, a caixa continua empurrando o chão para frente e o chão empurra a caixa para trás. Do mesmo jeito. Mas aí surge a pergunta, e qual é o valor do atrito agora? Ele ainda é 15? Ele virou 20? Claro que não. Se virasse 20, não teria andado, né? Se o valor máximo é 15, não pode virar 20. Certo? Então, qual é o valor do atrito agora? Ele ainda é 15? Não, não é 15. Quando a caixa começa a andar, o atrito, ele cai de valor drasticamente.
E esse valor que vai ser estabelecido vai depender das superfícies. Aí eu vou dar um chute aqui para ser só um exemplo. Vamos supor que esse atrito caiu para... É um chute mesmo, um chute. Caiu para 8. É um exemplo. Então, se aqui é 8, aqui também é 8, né? Porque tem que ser ação e reação. Então, a caixa aqui, ela está o quê? Em movimento. Ela está em movimento. E ela está em movimento acelerado. Por quê? Porque 20 é maior que 8. Então, a força resultante vale quanto? Vale 12 para lá. Então, ele vai ter uma aceleração para lá. Certo? Beleza? E aí vem a pergunta. Se eu pegar esse valor que está 20, aqui é 8, né? E aqui é 20. Se eu, por acaso, reduzir esse valor para 15, a caixa para ou continua andando? Veja, aqui ela já está andando. Ela já está andando. Aí, de repente, eu reduzo de 20 para 15. Ela continua andando? Sim. Porque o atrito continua 8. O atrito, este atrito aqui, é um atrito com a caixa parada. Este aqui também. Chama-se atrito estático. O atrito estático, ele não é constante. Ele pode variar de valor até chegar no máximo. Mas o atrito dinâmico ou cinético, que é este aqui, ele é constante. Ele é constante. Então, quando a caixa começar a andar, enquanto a caixa estiver andando, não importa qual é o movimento, enquanto a caixa estiver andando, o atrito é fixo. Ele não varia mais. Ele só varia enquanto ele é estático. Aí ele pode variar, mas o dinâmico ele é constante. Então, se aqui ele está andando e vale 8, aqui vale 8 também. Conclusão. Veja só. O valor 15 não foi suficiente para botar a caixa para andar. Não foi suficiente. Mas o valor 15 aqui, ele é suficiente para manter a caixa andando. Bem interessante. Para você botar para andar, você precisa botar uma força gigantesca. Mas depois que começa a andar, como o atrito estático, o dinâmico, ele reduz, você pode se dar o luxo de reduzir a sua força e mesmo assim a caixa vai continuar andando. Quer dizer, você manter andando é mais fácil do que você botar para andar. Para botar para andar tem que vencer o atrito estático máximo, que é o maior que tem. E para você manter andando, você precisa vencer, você precisa apenas, vamos dizer assim, vencer o dinâmico, que é o valor menor. Aí eu pergunto, e se eu reduzir esse valor mais ainda? E se eu reduzir para 8? Era 20. Está andando, tá. Reduzir para 15. Continua andando, sim. Reduzir para 8. Continua andando, sim ou não? Continua andando, sim ou não? Sim. E por que continua andando? Porque se eu reduzo para 8, a força resultante é 0. E a força resultante de 0 quer dizer que para? Não. A força resultante de 0 quer dizer que anda com movimento uniforme. Então aqui ele vai andar o quê? Com aceleração. Aqui ele vai andar o quê? Com aceleração, porque esse é maior que esse. E aqui ele vai andar, com movimento uniforme, porque a força resultante é 0. Então ele passa a ter um V constante. Continua andando? Sim. E se eu reduzir para 2? Ele continua andando? Sim. Mas vai andar para sempre? Não. Não. Assim que você reduzir para 2, o que vai acontecer? Aqui é 8. Olha, nada para instantaneamente na vida real. Nada. Então, se eu estou andando aqui, para que ele pare, é preciso... Olha a inércia aí. É preciso que tenha uma força contra o movimento. Então, se eu reduzir de 8 para 2, a força resultante é 8 menos 2, que dá 6. Para cá.
Então a força resultante passa a ser contra o movimento. Então ele está andando para frente, mas a força resultante é para trás. Aí vai acontecer o quê? É um movimento retardado. Ele vai frear, 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 até parar. Então, nesse momento aqui, ó, nessa condição aqui, ele continua andando para frente, mas ele vai freando, 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 até parar. Aí, quando parar, começa tudo de novo. Se ele parar, para eu botar para andar de novo, eu tenho que oferecer uma força maior do que 15. Já que 15 é o valor máximo dele, nesse exemplo que eu dei. Certo? E aí vamos achar, como é que se calcula o atrito? Tem fórmula? Tem, cuidado. Eu posso calcular o atrito estático com eu posso calcular este valor com alguma fórmula? Não. Tem fórmula? Não. Não existe fórmula. E este aqui? Não existe. E este aqui? Existe sim. A fórmula do atrito estático, ela não é válida para qualquer atrito estático. Ela só é válida para calcular o valor máximo. Então, o atrito estático máximo, a fórmula vai ser μ vezes a normal. A normal é a força normal do problema e o μ é o chamado coeficiente de atrito estático, que é uma constante que depende das superfícies. Essa fórmula ela serve para qualquer situação? Não. Só para o valor o quê? Máximo. Então, nesse meu exemplo aqui, ela não serviria para achar o 10 nem o 12. Ela só serviria para achar o 15, porque o 15 é o valor máximo do meu exemplo. Agora, o atrito dinâmico, ele é constante. Então, a fórmula serve para qualquer situação, já que ele é constante. Então, ele vai ser o atrito dinâmico é μ normal. É a mesma fórmula, é μ normal. Mas o μ é outro. O μ estático é um valor e o μ dinâmico, ele é outro valor. Ele é um valor menor. Por isso que o atrito é menor do que o valor máximo estático. Certo? Então, os μ são diferentes. Estando parado, você vai ter uma constante. E andando é uma nova constante. Certo? Então, aí está o atrito, que é, às vezes, meio cabuloso, né?